Olá, começa agora mais uma edição do programa Cidade em Debate pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Hoje temos o prazer de conversar, um bate-papo, com o nosso vereador, professor Agripino, do PT. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Eu que agradeço, Suzana. Quero também cumprimentar toda a população de Santo Anastácio e também do Brasil, do mundo inteiro que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Canais, né? Cumprimentar o Cuca, a Edna e os produtores do programa. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, já vem sendo debatido na Câmara há tempos. O professor Agripino, com mais outros vereadores, proporam aí fazer uma audiência pública com o tema Propostas para o Desenvolvimento Econômico e Social, visando construir uma Santo Anastácio mais empreendedora. Então vamos falar sobre essa audiência pública que vai acontecer aqui na Câmara Municipal. Professor, Santo Anastácio tem que desenvolver. Certo. Precisamos aí achar meios, né, com ideias, com propostas diferenciadas. É essa a proposta dessa audiência pública? Isso, Suzana. Eu acho, sim, que é indiscutível que é uma grande necessidade, não só de Santo Anastácio, de todos os municípios, mas pensando aqui no nosso município, é uma necessidade o desenvolvimento. Infelizmente, aí, historicamente, a gente vem numa decadência econômica. Nós precisamos reconhecer isso. Nós tivemos uma diminuição da população, diminuições de emprego, empresas que fecharam, o próprio comércio tem nos procurado, reclamam muito que está difícil, enfim, e sem dúvida nenhuma isso precisa ser pautado. E nós estamos aí na iminência de iniciar um processo eleitoral onde você vai dialogar com a população. E, naturalmente, a gente ouve muito. O que falta em Santo Anastácio? Emprego. Emprego. Além de outras políticas, mas essa eu acredito que é uma das que lideram. Primeiro que o pessoal lembra, né? Exatamente. Então, eu fico pensando assim, Suzana, existe uma grande necessidade para o município. É algo fácil de se promover? Não, a gente sabe que é difícil. Mas quem que tem que fomentar e buscar canais de desenvolvimento? Os poderes constituídos do município. Aliás, o poder legislativo, o poder executivo, ele existe para isso. Se tem um caminho, esse caminho começa com uma ação dos poderes constituídos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como é uma solução difícil, qual que é o melhor caminho? Ouvir a população. Ideias, existem muitas ideias. Então, primeiro passo, vamos ouvir a população, vamos ouvir quem está diretamente ligado às áreas que geram o desenvolvimento, para, a partir daí, os poderes constituídos do município fazer o planejamento para esse desenvolvimento. Tem que ter um começo. Não é nessa audiência pública que a gente vai resolver os problemas, mas que ela é fundamental para fazer a gestão de tudo isso. E, a partir daí, a gente começar a trilhar novos caminhos para Santo Anastácio, eu não tenho dúvida. Vai nortear essa busca do que Santo Anastácio precisa. Porque nós estamos aí, através dessa audiência, trazendo pessoas que vão falar, debater, pessoas que estão diretamente ligadas. Presidente do Sindicato Rural, a questão do agronegócio, tem demandas para o agronegócio. Presidente da Associação Comercial, que tem assim, se preocupado muito com a questão do próprio comércio, setor industrial do nosso município. Vamos trazer o SEBRAE. O SEBRAE, que é uma instituição que tem aí um histórico de formação, de conteúdos nessa área. E também vamos trazer outras pessoas, eu estou citando alguns aqui. Inclusive, eu estou trazendo também um representante do Ministério do Trabalho, uma representante. A Silvana, que é de Presidente Prudente, mas ela tem um link direto com o Ministério do Trabalho, porque a gente precisa falar também de quem trabalha, dos trabalhadores, e não só dos empregadores. Porque, na minha visão, Suzana, os empregadores, os empregados, eles são parceiros do desenvolvimento. Então, nós vamos tentar
criar todo esse link de criar uma sinergia no sentido de criar uma pauta para Santo Anastácio. Né? Como eu disse para você, a audiência ela é o ponto, né, onde vai ter o debate. Pós-audiência, a gente vai ter todo um trabalho, né, de materialização, de fazer com que tudo isso se constitua num plano que represente a vontade do povo de Santo Anastácio, e não só a vontade, mas sobretudo as ideias que surgiram dos anseios da comunidade para que seja norteador para os poderes constituídos. Né? Porque, por mais que um prefeito ou um vereador tenha vontade, essa vontade precisa ser tecnicamente viável. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente conte com o apoio dessas pessoas que têm um conhecimento maior dentro dessa perspectiva do desenvolvimento. Né? O professor falou do emprego. Quando conversamos com o nosso povo em qualquer assunto direcionado à Câmara Municipal, a primeira coisa que o nosso povo pede é emprego e habitação. Né? Então, deixar claro para a nossa população, né, esse nosso programa hoje é para deixar claro para a nossa população que a audiência pública precisa que a população venha na Câmara, traga as suas ideias. Né? A gente está aí com um outro ponto importante de como colocar as ideias, que é o site, nós vamos tocar agora há pouco. Mas, assim, a gente quer saber, a audiência, ela vai trazer, vai debater os assuntos, como que os assuntos assim, debatidos na audiência pública vão ajudar isso. Então, deixar isso bem claro para a população. Certo. Né? Como assim, será tratado isso depois? Primeiro ponto, Suzana, e povo que está nos ouvindo, ó. A voz do povo é a voz de Deus. Né? Tem uma frase que diz isso. Sim. E de fato é. Quando o povo se manifesta, quem é o responsável pela coordenação dos anseios do povo age de forma mais efetiva. Né? Eu estava até conversando com vocês o caso do IANSP. Nós tínhamos uma dívida do IANSP com o hospital nosso que girava em torno de R$160 mil. E a gente, eu sou presidente da comissão do IANSP, a gente fez vários ofícios, tentamos, e até que resolvemos fazer uma audiência. A partir dessa audiência, né, encaminhamos o resultado dessa audiência para o promotor fez um ofício a São Paulo, o IANSP deu um outro olhar para o nosso pleito e pagou a Santa Casa. E é o que a gente espera. Por que é importante que o povo venha, que o povo coloque suas ideias? Primeiro, eu sempre falo isso por várias vezes, quem me ouve aí através dos canais, Deus nos deu talentos diferentes. Né? Cada um tem tem uma luzinha diferente lá no cérebro. Olha para as coisas com um olhar diferente. Quando você dá oportunidade para que todos falem, apresentem sugestões, tudo isso é colocado na mesa. Então você tem um leque de opções e de ideias. Isso é importante, o primeiro ponto. Quer dizer, você potencializa as propostas. O outro ponto é aquilo que eu já acabei de falar. Quando o povo vem aqui, como é uma audiência robusta, quando o povo está clamando para que o município discuta essa pauta, o olhar de quem tem diretamente responsabilidade sobre esse pleito é outro. Porque você tem um clamor social. Você tem uma vontade política para que aquilo se materialize. Sim. Você entendeu, Suzana? Então, a presença de vocês na audiência, você vai estar abordando isso também, a presença indo lá no site, se manifestando, porque aquilo que está escrito lá vai servir de subsídio para a audiência, é fundamental. Né? É fundamental, embora ela vai ser transmitida também pelos canais da TV Câmara, mas a gente gostaria de contar muito com a presença de todos, seja comerciário, industrial, ou seja população comum, como você falou para mim agora há pouco, né, antes da nossa entrevista. Tem pessoas que querem abrir um negócio e ficam inseguros. Né? É o momento de colocar suas ideias aqui. Exatamente. Né? Importante isso que o professor falou, porque tem muita gente que quer abrir a sua portinha, ou mesmo comandar o seu ganha-pão de dentro da sua casa, não tem nem, né? Como é ali no fundo do quintal, é a sua oficina de costura, a própria associação dos nossos coletores aqui,
que é muito forte, mas eles precisam aí ainda, né, de uma força maior para poder caminhar e ganhar mais. Então, tudo isso é empreendedorismo, né? Então, a gente quer chamar a atenção dessa população mesmo, para vir, né, vai ter ideias novas, vai ter propostas, e a gente estava falando das propostas no site da Câmara Municipal, numa aba que a gente colocou ali, facinho de você achar, que você acessa o site está aí no rodapé aqui da nossa entrevista, para você entrar e responder 2 perguntas lá no site. Eu trouxe as perguntas aqui para falar para o pessoal. Uma delas é: quais principais problemas que impedem o desenvolvimento econômico e social do nosso município? Entra lá no site, né, professor, e responda isso para a gente. A segunda pergunta é: quais sugestões você gostaria de deixar registrada aí para que o poder público municipal possa promover o desenvolvimento aqui no nosso município? Olha só, 2 questões simples de responder, são ideias que vocês têm, coloca lá no site, a gente vai abrir isso é encaminhado para o nosso e-mail, e as suas respostas serão debatidas na audiência. Isso. Então, vai trazer ideias para a nossa população. Porque assim, né, Suzana, a audiência é um espaço de debate. Mas nós vamos ter o que está previsto para iniciar às 19. Isso. Talvez aí que vá muito longe até às 22, eu acho que não vai, às 21h30. Por aí, não é muito tempo. Não tem como a gente garantir que todo mundo fale no dia da audiência. Então esse canal, né, que a gente criou através aí da equipe nossa de produção, de comunicação aqui da Câmara, é para dar voz e vez. Porque todo mundo vai lá e vai falar. Nós vamos pegar tudo isso, sintetizar, dizer: olha, gente, através do site chegaram para nós essas propostas. Uhum. Né? Então, quer dizer, é conteúdo, é subsídio para pós-audiência a gente sentar. E uma coisa importante de se falar também, Suzana, é que a Câmara ela já tem instituída, né? Eu tenho um projeto de lei, inclusive do vereador Jair, né, que eu quero aqui também parabenizar ele por a iniciativa que ele teve lá atrás, de criar a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Uhum. Então, existe já um instrumento legal na Câmara, que só precisa ser gestado, que vai dar eco para o resultado da audiência. Né? Então, até conversei com o Jair já, e ele achou perfeito a minha sugestão, da gente constituir essa comissão para que ela seja a fomentadora desse documento que vai ser constituído. Porque é importante que a população entenda o seguinte, que a Câmara ela é a legítima representante do povo. Não é verdade? Sim. Ela é legítima. Quer dizer, nós 11 vereadores que estamos aqui, de certa forma, representamos toda a população. Então, nós somos credenciados para isso. Tem vários caminhos para essa representação acontecer. A gente podia muito bem fazer uma reunião entre nós 11 e a gente decidir um documento. Mas, cuidando do princípio democrático, não. Vamos ouvir a população. Vamos ouvir as pessoas que estão diretamente ligadas à pauta, né, como eu já citei, porque aí a gente vai ter o quê? Mais subsídio, mais conteúdo para poder fazer um documento bem elaborado. Né? E uma coisa que é importante, Suzana, olha, esse documento não é para ficar engavetado, é para cobrar dos próximos gestores. Né? Não só os vereadores, nós que estamos aqui, mas sobretudo o Poder Executivo. Porque pensa bem, nós temos aí um grande orçamento, 70 milhões para ser gasto por ano. Por que não reservar uma fatiazinha que seja pequena desses 70 milhões para pensar em logísticas, pensar em empreendimentos que fomente o desenvolvimento? Porque se a gente perguntar, né, o que tem em Santo Anastácio nessa perspectiva? Não vou dizer que não tem nada, mas na minha opinião precisa de muito mais. Né? Eu vou dar um exemplo simples que está acontecendo, mas que tem esse viés. A Feira da Lua. Não é um empreendimento que a prefeitura está por trás? Exatamente. Empreendimento pequeno, mas já é um canal. Né? Nós temos também a feirinha de quarta-feira, né, que é aquela feira que Feira acontece. Do Produtor Rural. Feira do Produtor Rural, isso. São pequenas ações, né, mas nós precisamos de coisa maior. Nós temos aí, por exemplo, a ABASA, né, que é a Associação das Bordadeiras e Artesãos.
Gente, quanto que isso daí poderia ir para fora? Né? A gente tem que pensar no comércio externo, né? Pensar um pouco maior, levar aqueles produtos nossos para fora. Só que tudo isso tem que ter uma articulação, tem que ter o poder público falar, ó, gente, nós vamos cuidar disso. Né? Porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios. E eu sempre falei, e vou reafirmar aqui, é uma das grandes propostas. Tem que ter no corpo da administração a pessoa que faz a gestão do desenvolvimento, que viaja por esse país, que busca informação, que une esse povo, que fomente isso. E não tem. E realmente é isso, porque a ideia do empreendedorismo hoje mudou muito. É marketing digital que entrou aí há um tempo atrás, não tinha. Né? Essa ideia, essa concepção do empreendedorismo mudou. São novas propostas, outras ideias. Né? Então, isso tudo entra nessa parte de gestão. Porque se não tiver, não caminha. Se você pensar, Suzana, em nível estadual, tem o secretário de desenvolvimento. Em nível federal, tem o ministro do desenvolvimento, que é o ex-governador Geraldo Alckmin. E no município, quem que é? Deve ter pessoas. Há secretários, mas não nessa Exatamente. parte. E cadê o órgão? Cadê a pauta municipal? E não essa audiência até nortearia isso. Isso, né, e eu estou aqui querendo deixar claro, eu não estou dizendo, não estou me referindo à atual administração. Sim. Tá certo? Eu estou falando, historicamente, não tem. Tanto é que a nossa cidade, infelizmente, ela vem decrescendo nesse aspecto. É uma cidade boa de viver? Graças a Deus. Só que a gente precisa pensar no emprego e renda. Quantas pessoas se formam e têm que ir embora daqui? Exato. Não é? Isso é importante. A gente estava falando do empreendedorismo até para a inclusão social. Né? Sim. Existe ainda aí, né, uma barreira nesse sentido. Sim. E o empreendedorismo também alcança, né? O nome da audiência, né, contempla isso. O desenvolvimento econômico e social. As coisas estão entrelaçadas. Né? Porque quando você gera emprego, você gera renda. A renda dá dignidade ao trabalhador, dá eco para as pessoas. E, inclusive, Suzana, eu estou nas escolas aí, né? Eu trabalho em 2 escolas, sou coordenador do Alice Maciel Sanches, e ali a gente tem muitos jovens que têm essas expectativas. Né? O que eu tenho, o que tem para me oferecer? O que eu vou fazer? E às vezes formação até tem, mas não tem onde aplicar aquilo que se forma. O presidente do sindicato rural também já me chamou, não agora, faz uns, acho que foi no final do ano passado, não me recordo. Ele tem uma preocupação, está faltando gente no campo, está faltando gente que tenha formação. Para lidar com a nova tecnologia. Os trabalhadores, inclusive era uma preocupação dele, ele vai estar com a gente na audiência e vai colocar essas necessidades. A gente estava conversando com o Marquinhos esses dias, ele falou assim, hoje o maquinário que vai para a roça é tudo digital, e nós não temos a pessoa capacitada para operar o maquinário, a máquina que vai lá no campo mesmo, colher a soja, porque é digital, eles não têm. O que precisa, né, então, as novas ideias. É colocar as engrenagens do processo produtivo no lugar certo. Né? O que dá para fazer em Santo Anastácio para gerar esse emprego e renda? Né? Eu falo, historicamente, a gente tem um grande exemplo em Santo Anastácio, que é a escola de bordado. Que lá atrás, 1985, ela foi gestada por quem? Pelo ex-prefeito, doutor Ivandro Maciel Sanches. Se ele não tomasse a iniciativa de criar a escola, olha bem, desculpa, até hoje ela está aí. Quantas pessoas que abriram empreendimento, né? E a Sônia mesmo, a Sônia Stellato, é uma das pessoas que participou desse processo. Nós vamos tentar, ela vai também participar da audiência, ela vai contar um pouco dessa história. Né? Muita gente não conhece. Sim. Quanta gente que hoje tem renda graças através da escola de bordado. Exatamente. É uma coisa que fomenta o desenvolvimento. E não precisava ser só nas confecções do bordado. Poderia ser em outras áreas, por que não? Agora tem que pensar nisso, tem que materializar isso. Corte e costura, né? Que é forte deles, né? Quantas costureiras não se formaram e aí tem o seu ganha-pão. E tem uma coisa também que é importante colocar aqui, Suzana, que é assim, existe muitos canais de apoio ao município, tanto no aspecto do crédito,
quanto no aspecto de patrocínio de projetos. Se você for na Secretaria do Desenvolvimento de São Paulo, no Ministério do Desenvolvimento, com algo que seja palpável, tecnicamente, que tenha consistência, você tem ajuda desses canais também. Ajuda, então, você fala recursos. Recursos, apoio, é possível. Só que não dá para você chegar lá com as mãos a bananos. Você tem que chegar lá com estudo técnico. Estudo, um projeto. Até porque a própria administração pública, ela exige esses procedimentos. Porque dinheiro público tem que ser investido com segurança. Agora, quando a gente chegar, olha bem, eu fico pensando assim, você começou pelo começo. Olha, está aqui, nós fizemos uma audiência. A população foi lá e se manifestou. O Poder Legislativo materializou. Quando você chegar com esse documento debaixo do braço, você pode ter certeza que a recepção vai ser outra. É diferente. Porque você garantiu... Tem peso. Exatamente. Aí vamos ver o que tem dentro. O que dá para fazer? Não estou dizendo que tudo é lá de fora. Mas o que? Tem coisas que dependem de lá. O próprio SEBRAE. O SEBRAE é um fomentador, uma instituição que apoia o desenvolvimento. Certo? E a gente tem, me falaram, confesso que eu não conheço a estrutura, mas que Oswaldo Cruz, que é aqui próximo, fez um trabalho nesse sentido e que deu uma mudança radical na cidade nesse aspecto do desenvolvimento. Então, são várias linhas de atuação, entendeu? Outra coisa que a gente até debateu aqui com o Jorge Araruna, o Jorginho, nós temos mais de 1000 MEIs em Santo Anastácio. 1000 MEIs. Nem todos eles têm uma atividade ativa, mas sem dúvida nenhuma, uns 700, 600 MEIs trabalham. Tem um pequeno negócio. Por que não? Tem que dialogar com esse pessoal, tem que dizer o que eles precisam. Nós temos muitas pequenas empresas que a gente nem sabe que existe. Nós temos pessoas que produzem pelego da traia do arreio dos animais, da sela. Temos aqui em Santo Anastácio. Então a gente tem que pegar, mapear isso daí e dar o apoio. E o poder público tem que estar na frente, eu acho. Ele tem que estar estimulando isso. E é isso que a gente espera. Importante o MEI, porque hoje para se contratar, as empresas não estão registrando, estão contratando pessoas que têm MEI. Então elas são prestadoras de serviço para aquela empresa. Esses prestadores de serviço, acompanhando a nossa audiência, terão novas ideias para eles próprios atuarem no serviço deles. Sim. Então é importante isso também, abrir a mente desse pessoal. A própria forma, me parece que, eu não tenho isso materializado, mas a gente já ouviu de muitas pessoas que o prefeito atual, por exemplo, ele tem priorizado o comércio local. Isso é uma ação empreendedora. Porque é quando você pega os recursos nossos e investe aqui mesmo. Nosso comércio. Agora, você pode ter outra intenção, Você pode estar querendo gastar fora. Então, isso já é outra dimensão da ação. Então, aí vai para a questão da educação, vai para a questão da estrutura, enfim, buscar ideias novas, potencializar o que nós temos de afinidade, a nossa própria agricultura, os pequenos produtores, os grandes produtores. É assim, a gente tem que pensar em tudo, para poder ver o que pode ser feito para desenvolver o nosso município. Vamos perceber aí, o surgimento de novas oportunidades, para o nosso município, para o nosso povo, Vamos convidar então esse nosso povo lindo, essa população, para comparecer na nossa audiência pública, que vai ser no dia 29 de maio, uma quarta-feira. Quinta-feira é feriado? Quinta-feira é feriado. Então, o pessoal vai estar mais tranquilo, com início às 19 horas aqui na Câmara Municipal. Sem dúvida. A gente espera poder contar, Suzana, com todos, que venham para cá. E se você não puder vir, entra ali no site, da Câmara, está lá do lado direito, Suzana? Tem uma aba lá, sugestões para audiência pública. Isso. São duas perguntas que se conversam entre si, Exatamente. Porque ao mesmo tempo que ela pergunta qual que é o problema, ela já te fala, então apresenta a solução. Apresenta o problema. A gente quer assim, eu sempre conto uma história, Suzana, que me marcou muito na minha vida, simples. O meu filho tinha 7 aninhos, o Rafael. Pois ele vai me ouvir lá também. Eu estava arrumando um ventilador
que tinha 6 abas. Sabe aquele ventilador que tem 6, a hélice tem 6 pontas? Quebrou uma ponta. E eu estava tirando a parte da frente ali para arrumar. Ele falou, pai, o que você está fazendo com o ventilador? Eu falei, eu vou tirar a hélice, que eu vou à Prudente, eu vou comprar, que aqui não tinha, eu vou comprar uma para substituir. Aí quando ele falou assim, mas por que você não tira as outras 2? Que funciona, porque os outros têm 3 hélices. Olha a mente. Olha lá, na humildade dele, A observância. 7 anos, e um professor de ciências, de matemática, de mais de 50 anos, não teve esse olhar. Percebeu, né? E eu fiz o que ele falou e funciona de fato. Né? Era uma coisa simples, e quando ele falou, aquilo me marcou. Mas você vê o olhar diferente para uma situação? Então, quando a gente fala É isso que queremos, todos né? venham para cá, é isso. É que, de repente, lá do mais que a gente pensa que não vem nada, é dali que vem uma grande ideia. Né? Que a gente pode pegar e potencializar e transformar num grande projeto. Né? Entra no site da Câmara Municipal, lado direito, ali tem a aba Sugestões para Audiência Pública, responda as perguntas lá e encaminha para a gente, para que essas suas respostas sejam lidas, sejam debatidas na nossa audiência. É facinho, gente, a gente colocou ali bem básico, sucinto, Sim. fácil da população entrar e responder. Pode ser ali pelo celular, bem rápido. Tá? O importante é que você encaminhe sua sugestão, sua ideia. Com as suas ideias, outras pessoas terão outras ideias e é isso que a gente quer. E uma coisa, Suzana, que é importante a gente deixar claro aqui, tá, para a população. Essa ideia é a ideia da Câmara Municipal de Santo Anastácio. Por que o professor Agripino está aqui? Porque eu tô coordenando esse trabalho, a audiência. mas ela tem o apoio de todos os vereadores, aliás, do presidente da Câmara, né, o Nivaldo, o grande presidente Mariosa, inclusive ele está dando todo o apoio. Então essa ação é uma ação do Poder Legislativo. Né? E a gente quer contar com a parceria do Poder Executivo. Né? A gente sabe, a gente não está querendo aqui terceirizar a culpa, não. Nós estamos querendo unir forças em função de uma Santo Anastácio melhor. Por que a gente quer contar com o Poder Executivo? Que tem um papel imprescindível nesse processo. Né? A gente vai convidar o representante do Executivo para que ele também fale o que já está sendo feito, porque isso é importante, é isso que a gente quer, uma união em função de uma Santo Anastácio melhor para todos e para todas. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua presença, pelas explicações, por convidar a nossa população, por estar aí à frente coordenando a audiência pública. Né? Parabéns também a todos os outros vereadores à frente aí, né? A gente sabe que tem que ter uma comissão para aceitar, né, para fazer uma audiência pública no nosso município. Então, parabéns pela iniciativa. A gente está junto, vamos estar aí aguardando a nossa população, né? Vai ser transmitida pelos nossos canais de comunicação, mas é importante que você venha. E você também, né, Suzana? Quando a gente fala que é de Câmara, são os vereadores, o pessoal aqui da produção, a Suzana que está fazendo aí o meio de campo com a comunicação, o pessoal lá do fundo, o doutor Zé Carlos, todo mundo trabalhando, né? É uma equipe que trabalha em função de garantir uma efetividade do Poder Legislativo, né? Que é dar voz e vez ao povo e garantir que aquilo que o povo pensa seja, de fato, uma realidade do nosso município. Olhando para a nossa população. Né? É o Legislativo olhando para o povo. Isso. Obrigada, viu, professor? Eu agradeço, Suzana. Eu agradeço a toda a população que reservou esse tempo aí para nos ouvir. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, obrigada por continuar com a gente, assistir esse nosso programa. A audiência pública, não esqueça, 29 de maio, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal Piso Superior. A gente espera você. Até lá.